Olá, está começando agora o programa Em Discussão aqui pela TV Assembleia, Imagem da Cidadania. E hoje nós trazemos um assunto muito importante que deve ser debatido, que é a questão do abuso sexual contra mulheres, um tema bastante polêmico e atual. Para esse assunto nós convidamos a doutora Catiele Marques, que é advogada e especialista em ordem jurídica, que é coordenadora do Núcleo de Apoio às Vítimas de Violência, isso da Comissão de Direitos Humanos da OAB. E nós temos também conosco a doutora Ana Sandra, que é psicóloga, e as duas sejam bem-vindas aqui ao programa Em Discussão. E eu queria começar esse programa trazendo para o telespectador uns dados que preocupam, né? Na Paraíba, o número de denúncias de casos de violência contra a mulher durante o primeiro mês de isolamento cresceu 105,6%. E esse mapeamento foi realizado através do aplicativo SOS Mulher Paraíba. Então, a pesquisa identificou que denúncia de abuso sexual cresceu em 54,5%. Com certeza, um número que preocupa, né, principalmente nesse período de pandemia. E eu queria começar essa entrevista com a psicóloga a doutora Ana Sandra. Então, esse é o reflexo da pandemia mesmo, essa questão do isolamento, as pessoas mais juntas, e se deu esse crescimento? É isso que a gente pode perceber? Só para evidenciar, talvez a pandemia é um dado que coloca uma lente de aumento numa realidade que já é dramática na nossa sociedade. Os índices de violência doméstica, de violência contra a mulher no Brasil, são índices absolutamente alarmantes que a pandemia veio trazer, então, aí uma lente de aumento. Os números indicam um aumento vertiginoso nesses índices, considerando principalmente a subnotificação que existe, toda a dificuldade que foi posta no país em decorrência da pandemia, inclusive para que as pessoas pudessem acessar os órgãos e mecanismos de denúncia, que pudessem efetivamente acessar os serviços de proteção às mulheres. Então, é muito importante deixar destacado que a pandemia, sim, ela traz um asseveramento, uma exacerbação, mas nós estamos falando de um problema de saúde pública, de um problema do nosso país, não só do nosso país, mas do mundo todo, que precisa ser olhado de uma forma muito atenciosa e cuidadosa, porque são dados alarmantes e vergonhosos que estão demarcados aí no fato de uma violência estrutural, cultural no Brasil, que é histórica, que é desde o nosso processo de colonização, que é a questão da violência contra a mulher. Então, acho que é importante que as pessoas entendam que não é a pandemia que traz isso, mas que a gente já convive com essa pandemia de violência, de agressão. Todas nós mulheres sabemos o que significa viver num país como esse, sabemos o que significa sair de casa todos os dias e o risco e o medo que nós sofremos cotidianamente, não só na rua, não só ao sair de casa, mas, infelizmente, esses índices relatam uma violência muito grande intramuros, dentro das próprias casas, muitas vezes praticadas por pessoas que são do convívio, pessoas próximas, pessoas íntimas das mulheres. Então, esse é um dado de realidade que tem a ver com uma cultura de desigualdade estrutural nesse país, que coloca homens e mulheres em condição de desigualdades profundas. Desde coisas simples, como a questão do acesso às oportunidades de trabalho, de emprego, até as diferenciações de renda, até questões muito mais complexas. Então, acho que é muito importante destacar que isso é um aspecto que tem a ver com a nossa cultura. Não é algo natural, mas tem a ver também com a forma como a gente se constitui culturalmente nesse país, que é importante aprofundar também nesse debate. Ok, doutora Ana. Me diz uma coisa, doutora Catiele, como é que o nosso Código Penal prevê essa questão? Como é que define essa questão de abuso sexual? Existe uma definição? Como é que a gente pode perceber isso? Na verdade, o Código Penal ele tem um capítulo voltado, né, aos crimes contra a dignidade sexual, né, que ele se inicia exatamente no artigo 213, já falando a respeito do estupro, né, dizendo que ele é praticado
com violência e grave ameaça, e aí ele vem dando outros tipos de crimes, vem trazendo os outros tipos de crimes de acordo com suas gravidades, como o estupro de vulnerável, quando ocorre com menores de 14 anos, a importunação sexual, o próprio assédio sexual e tantos outros, né? Aliciamento, né? Então, ele vem trazendo, ele vem explicitando esses tipos de crimes. Porque, como a doutora Ana já disse, quando nós vamos verificar todo e qualquer crime que ele é voltado para a criança, para o adolescente, para a mulher, para qualquer grupo vulnerável, nós vemos que são crimes que estão relacionados com o exercício do poder, né? Em todas as suas esferas, exatamente por essa constituição social de uma sociedade machista que quer sobrepor e subjugar, né, outros seres humanos, né? E aí essas violências elas eclodem na sociedade, e aí a gente precisa tipificar, precisa classificá-las como crime, porque são violências, principalmente quando a gente pega o estupro de vulnerável, são violências que contra crianças e adolescentes que trazem uma consequência para o resto da vida, né? Quando nós conversamos com mulheres que elas foram abusadas quando crianças, as consequências de relacionamento, de trabalho, de vivência no meio social, ela é bem danosa, né? Então, não só não traz a gravidade material, mas a psicológica também, né? Que esse é um dos maiores danos que existem. E aí o abuso sexual, quando a gente fala desse abuso sexual, a gente está falando de um conjunto de atos de violações, né? E aí esses atos de violações são inúmeros, né? Qual de nós mulheres não passou por um constrangimento dentro de um ônibus, né? Isso é uma violação. Quantas de nós não tivemos numa festa, numa balada, o cabelo puxado? Isso é uma violação. E aí tudo isso vem se modernizando, a sociedade vem gritando, vem falando, e aí torna-se crime, né? Mas todo esse conjunto de atos, que aí, claro, cada um no seu nível, na sua gravidade, vai ter sua finalidade e o Código Penal tipifica como crime. Doutora Ana, puxando aí do ponto de vista da doutora Catiele, que é a questão de um conjunto de fatos, que é a relação do abuso sexual, que geralmente a gente pensa no abuso em casa, entre familiares, e existe também o abuso que é mais circunstancial, com relação ao estupro, por exemplo, que é uma coisa que acontece. Agora, todos os dois tipos, né, a gente pode perceber que há um grande prejuízo, como foi bem colocado pela doutora Catiele, psicologicamente para a vítima. Como é que a psicologia vê essa questão? Acho que o grande impacto para a vítima, para as pessoas, para as mulheres como um todo, ele está colocado principalmente nessa tentativa de naturalização da violência contra a mulher. A gente vive num país que naturaliza demais esse fenômeno, e aí a gente não pode discutir a questão da violência sexual, do impacto da violência sexual, sem discutir a questão do patriarcado, sem discutir a questão e o fato de que a gente vive numa sociedade profundamente machista, e que isso vai gerando, nesse processo trazido pela doutora Catiele, de relações de poder, vários tipos de prejuízos para a mulher em várias esferas. Acho que os órgãos de pesquisas, de saúde, eles vão identificando que, apesar dos crimes, por exemplo, dos abusos sexuais acontecerem também fora de casa, esses crimes, na sua grande maioria das vezes, eles acontecem dentro da própria casa. E embora seja um crime que aconteça com todas as pessoas tão submetidas,
mas é um crime que quase 90% ele é perpetrado contra as mulheres. E aí, na maioria das vezes, as mulheres são as maiores vítimas. E aí, se você pensar assim, qual é o impacto disso, né? Qual é o impacto disso para a vida dessa mulher, seja nos mais diversos âmbitos, da sua vida profissional, da sua vida sexual? Eles são diversos, eles são imensos, porque o crime de estupro, o abuso sexual, ele pega na vida da pessoa, ele trata e ele vem numa perspectiva da intimidade da vida dessa pessoa, que ela é muito cruel. É a violação do direito da pessoa de ter o seu próprio corpo não violado. E acho que o que mais faz sofrer nesse crime é a impunidade. O fato de que a pessoa, muitas vezes, ela é abusada, ela é violentada, ela é estuprada e ela não consegue identificar um apoio social, um apoio na sua comunidade, nas suas redes, onde ela possa efetivamente fazer a denúncia. A gente, naturalmente, vem avançando, eu acredito muito nisso, evoluindo, principalmente nos aspectos legais, de pressão, mas ainda faltam muitas políticas públicas que deem conta para essas mulheres de serem escutadas nas suas violências. Talvez o estupro seja o único crime, né, onde a mulher ela é julgada junto com seu agressor. E aí, além de sofrer a violência, além de sofrer essa violência bárbara, ela sofre a segunda violência, que é a violência do Estado. A violência de que a gente tem um Estado que não tem políticas públicas efetivas capazes de proteger efetivamente as mulheres. E não raramente, quando elas vivem a violência, são submetidas a essa violência, acontecem outros processos de revitimização. Porque a forma como a coisa está estruturada faz com que essa mulher seja violada outras tantas vezes, seja na hora que ela é recebida para fazer a denúncia. Nós não temos, por exemplo, equipes preparadas para fazer essa escuta, esse acolhimento, na maior parte desse país gigante, de extensão territorial imensa, como é o Brasil. E, na maioria das vezes, essa violência é desacreditada. Quantas mulheres que denunciam essas violências e aí começam a ser questionadas? Será que você não provocou? Será que sua roupa não estava ali muito provocante? Mas o que será que você estava fazendo essa hora, nesse lugar? Estava procurando. Eu acho que essa também é uma outra violência que a gente submete às mulheres que são vítimas de estupro. E aí, naturalmente falando, a repercussão do ponto de vista psicológico, não dá para dizer que em todos os casos as pessoas vão reagir da mesma forma, porque a forma como a gente subjetiva as experiências ela é muito única, mas é muito provável que muitos danos, como estresse pós-traumáticos, ansiedade, depressão, a dificuldade que essa mulher vai ter de provavelmente estabelecer novas relações de confiança, de vínculo com outras pessoas, principalmente considerando o fato de que muitos desses agressores são pessoas de confiança dessa vítima. Então, acho que a gente tem aí uma longa discussão, a gente precisa discutir efetivamente, porque a gente vive numa sociedade que tem uma cultura aí que a gente tem chamado de cultura de estupro, e é muito interessante a gente entender que quando a gente fala em cultura, é para destacar que isso não é um processo natural. Isso é uma coisa que nós construímos socialmente, isso tem a ver com a forma no Brasil, por exemplo, como nós fomos colonizados, as mulheres negras que foram escravizadas nesse país, que sofriam todo tipo de violência, inclusive a violência sexual, e o fato de que a gente tem uma cultura que trata o corpo da mulher, trata a mulher toda como um objeto da qual os homens podem se apropriar e podem fazer o que quiser com eles, porque a mulher, não raras vezes, na nossa cultura, é tida e vista como um objeto que precisa satisfazer aí aos impulsos, instintos, necessidades e desejos dos homens. Eu acho que a gente tem um processo muito longo, que é um processo de desconstrução, que é um processo que envolve educação e que é um processo que envolve o interesse e o comprometimento de políticas públicas efetivas que possam acolher essas mulheres em situação de vulnerabilidade e de violência, para que a gente não continue produzindo para essas mulheres muito mais violência. O ato de uma mulher ser desacreditada quando denuncia um estupro é uma violência que, desculpa, mas talvez ela fique ali muito próxima da violência que ela sofreu anteriormente.
Ok, nós vamos agora a um intervalo e daqui a pouco a gente retoma com esse assunto aqui sobre a questão do abuso contra mulheres, abuso sexual contra mulheres. É um assunto muito polêmico, muito importante e, como disse bem, que precisa ser trabalhado na nossa cultura. Então a gente vai a um intervalo e a gente volta daqui a pouco, você não sai daí.